Tá se arrumando para falar com vocês. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal Ofusem. E na live de hoje a gente vai falar sobre o mercado de decoração, o mercado decorativo, mais especificadamente. Especificamente. Ele gosta de me corrigir. Mais Especificamente. de máscara. Assim, já. Assim, pessoal, a questão do mercado. Hoje a gente vai focar principalmente no mercado de decoração. Existem vários mercados dentro da área do Fusion onde você pode atuar livremente. A gente vai falar aqui sobre o mercado de decoração, especificamente a criação de máscaras. Por quê? Porque na nossa concepção, na nossa visão, é algo diferenciado, é algo diferente de se fazer. É algo diferente de se visualizar. Por exemplo, se eu pego aqui uma máscara como essa daqui e falo que essa máscarazinha aqui foi feita usando, a gente vai falar mais um pouco sobre cada uma das máscaras que eu vou mostrar aqui. Não vou trazer muitas opções para o vídeo não ficar muito repetitivo, a explicação ficar muito repetitiva. Mas basicamente a gente vai se atentar num pouco que a gente trouxe aqui. Então, se por exemplo, eu pego uma máscara como essa daqui e falo, ó, essa máscarazinha aqui foi feita utilizando o vidro float, o vidro plano, o vidrozinho que a gente mais conhece como vidro de janela, o vidro comum. É fácil de se imaginar, principalmente para quem já está dentro do universo do Fusion, quem ainda está entrando, pode ter uma certa ideia de como que isso aqui pode ser feito. Por que eu falo que é fácil? Porque o vidro float ele tem tamanhos variados. Ele não tem um tamanho limite, diferente da garrafa, que existe um tamanho limite onde você pode utilizar ela. No caso aqui, se eu falo que foi feito de vidro plano, é fácil de se entender. Porém, se eu pego uma peça como essa daqui, que eu mostrei, eu acho que anteontem, e falo, essa daqui foi feita com garrafa. Vidro plano, garrafa. Percebe que a feita com garrafa é bem maior? Por que eu fiz ela maior do que a que eu fiz com o vidro plano? Para que vocês entendam que você não precisa necessariamente se limitar ao tamanho da garrafa que você encontra. Se eu pegar, sei lá, 3 long neckzinho que, sei lá, eu não vou falar aqui o nome de bebida, 3 long neck, garrafinha pequena, eu consigo criar uma máscara como essa? Consigo, somente usando a garrafa, Evandro? Sim, somente usando a garrafa a gente consegue criar uma peça como essa daqui. Enfim, dado essa breve e simples introdução, hoje a gente vai focar basicamente no mercado de decoração. A gente pode, no decorrer aqui da live, migrar um pouco de mercado, falando um pouco de outros mercados, mas a gente vai tentar focar aqui. Eu sei que às vezes é difícil a gente se manter fixo aqui num só tema, principalmente quando vocês mandam perguntas, mas a gente vai tentar se manter firme aqui nesse mercado de criação de máscaras. No caso aqui, por que a criação de máscaras é algo interessante para você cogitar, para você pensar em atuar? Porque é algo diferente. Se eu pegar aqui um acessório, por exemplo, esse meu acessório aqui, ou o acessório da Gi, são coisas diferentes que você não encontra tão facilmente assim no mercado por aí. São feitos com a garrafa de vidro também, usando a técnica do fuse. Porém, quando a pessoa já está falando aqui de artesãos, quando os artesãos já estão imersos nesse universo do fuse, eles também podem facilmente criar acessórios. Não estou falando aqui que é algo simples de se fazer, que é algo fácil de se fazer. Mas os artesãos, as pessoas que já são iniciados, eles conseguem sim criar acessórios. Não falo tanto assim acessórios feitos unicamente de vidro de garrafa, que dependendo da pessoa isso é um pouquinho mais complicado. Mas se você pega uma chapa de vidro float, você consegue criar qualquer acessório que a sua imaginação permitir. Porém, a máscara já é algo bem mais complicado. É algo que quando você bate o olho, você não imagina de forma alguma que aquilo é feito de garrafa de vidro, visto que
ela ultrapassa o tamanho original de qualquer garrafa. Por exemplo, essa daqui. Olha só. Enquanto essa daqui foi feita com vidro de janela, vidro float, essa daqui foi feita com garrafa. Vidro float, vidro de garrafa. E olha só a diferença. Bom, gente, pode falar? Pode falar. Então, gente, por que a gente quis trazer esse mercado de máscaras? Porque, não sei se vocês perceberam, por isso que eu falo sempre pro pessoal, dar uma visitada, fazer uma pesquisa de mercado, visitar lojas, por exemplo, lojas de decoração, que você vai perceber que as pessoas, elas estão dando preferência para peças que têm um simbolismo, um significado, que traz uma lembrança, que traz um significado afetivo. Então, esse mercado de decoração é um mercado que ele está girando em torno dessa questão do meio ambiente. Você pode perceber, por exemplo, colares de mesa. O pessoal está fazendo bastante colares de mesa feito com sementes ou com casca de árvore, porque ele tem um significado que remete ao meio ambiente, à natureza. Então as pessoas elas estão tendo um olhar diferenciado. Então o pessoal está procurando coisas que traz um significado. E a máscara, ela traz um significado. Por exemplo, essas máscaras que a gente trouxe aqui para vocês verem, o Evandro pode falar um pouquinho melhor, mas principalmente essas outras duas aqui, elas trazem um significado à cultura africana, tá? Então, tem gente que gosta bastante de decorar a casa com peças como essa daqui, que remete à cultura africana, tá? E aí, se você perguntar, mas como é que vocês fazem desenhos como esse daqui? Acho que você pode falar um pouco, Evandro, como que você se inspira e depois a gente entra um pouco mais na técnica, né? Mas vamos falar um pouco do significado, de como vem a inspiração para fazer máscaras como essa daqui. A questão da criação, aliás, a técnica, a gente vai falar mais um pouco sobre depois. Mas a questão da inspiração, no meu caso, vem basicamente porque eu já trabalhei muitos anos em uma ONG, onde eles focavam muito na cultura africana. Era uma ONG localizada aqui na periferia de São Paulo, que todos os atendidos eram pessoas negras. Todos não, né? A grande maioria eram pessoas negras. Então, a gente trazia muito essa questão da cultura africana. A gente criava muito essa identidade africana na ONG para os atendidos, para as pessoas que eram atendidas. Então, eu aprendi muito sobre cores, sobre formatos, sobre essa cultura. Então, trazendo isso pela minha bagagem, na minha bagagem profissional, eu acabei em determinado ponto, né, da minha vida profissional na área do Fuse, eu pensei, poxa, e se eu começar a criar, trazer essa identidade africana que eu tinha aprendido lá atrás para a técnica do Fuse? Lembrando que, assim como eu falei no primeiro dia, como a gente falou, isso hoje é algo que ninguém está fazendo com a garrafa de vidro. Pessoal, olha só, informação aqui privilegiada. Ninguém está fazendo isso hoje usando a garrafa de vidro. Então tá, o pessoal do curso, só um adentro fora. Isso aqui vai estar lá no curso Fusão Perfeita para vocês, tudo bonitinho como faz. Mas enfim. A inspiração. A inspiração. A questão da inspiração, como eu falei, é basicamente porque eu já trabalhei um certo tempo nessa ONG. Então, como eu tenho uma certa facilidade com desenho, como eu também faço as peças em fuse, eu pego e também eu desenho. Eu faço, no momento assim que eu estou mais de boa, mais relax, eu tento imaginar uma peça. Então eu pego, primeiro eu crio o desenho. Pode ver, não sei se dá para ver direitinho aqui, ó. No YouTube parece que está dando para ver. No Instagram acho que a linha está meio escura. Claro. Meio clara. Mas eu crio primeiro o rascunho do que vai ser aquela arte. Depois que eu crio o rascunho, eu venho pensar, bom, como que eu posso criar essa exata peça aqui usando a garrafa de vidro? E aí é a hora da gente meio que matutar, quebrar a cabeça. Quem já está imerso no Fusion já tem mais ou menos uma ideia de como fazer. Mas nesse caso aqui,
Como é uma peça que ultrapassa qualquer tamanho de garrafa que você tenha, provavelmente vai ter aí. Não, mas depois a gente fala da garrafa, fala pelo menos do desenho, da técnica. Tipo assim, por exemplo, uma pergunta que eu vou perguntar. Depois eu vou cortar ela vai reclamar. Mas... Não, é porque senão você vai falar da técnica, fala da inspiração primeiro. Por exemplo, vocês podem perceber que as cores aqui, ó, por exemplo, uma cor, ela meio que explica das cores, como que você faz para as cores, por exemplo, não, sei lá, para as cores ficarem combinarem. Bem... Ah, tá. Uniforme, tipo assim, por exemplo, que nem essa daqui, ó, tá vendo? No caso das cores, quem pode falar melhor essa questão da combinação é você. Que é assim, olha só, olha, era querendo que eu fale alguma coisa que ela pode falar perfeitamente. Questão das cores, a gente pode falar exatamente, né, sobre a combinação das cores, mas falando assim, a grosso modo, sobre as cores, vamos supor que você vá criar uma máscara. Você tem que pensar em cores, numa coloração que elas vão combinar com aquela haste que você vai estar criando. Por exemplo, a gente guardou aqui a máscara, mas eu ia mostrar ela também. Por exemplo, ó, esse desenho aqui, dessa máscarazinha aqui, ó, provavelmente ela não iria combinar as cores. Esse desenho aqui da máscara provavelmente não iria combinar se eu utilizasse cores semelhantes a essa daqui. Por quê? Porque a gente, no meu caso, eu procurei combinar as cores com o formato da peça que eu estou criando. Ou procurei combinar o formato da peça com as cores que eu iria utilizar. Como essa daqui, por exemplo. Essa é tom sobre tom, né? Isso. Essa daqui eu procurei ao máximo combinar não só as cores entre as cores, mas as cores com o formato da peça, o formato do rostinho lindo e belo. Então, assim, quando a gente for criar alguma peça, a gente tem que tomar o máximo de cuidado em relação às cores que a gente vai estar utilizando. Porque, caso contrário, vamos supor que eu adicionasse nessa peça aqui somente esses tons de verde aqui. Ó. Se eu não utilizasse essa coloração de forma bem assertiva, essa peça aqui, provavelmente, utilizando essas cores, iriam ficar estranhas, tenderiam a ficar estranhas. E não é esse o objetivo que a gente quer quando a gente está criando algo para vender, para gerar renda. Então, em relação às cores, basicamente, assim, a grosso modo, é isso daqui. Posso falar? Pode falar. Uma coisa assim que eu acho que é bacana você pensar, por exemplo, você quer criar máscara, né? Primeiro você tem que pensar por exemplo, a gente se inspira na cultura africana, nessas máscaras aqui. Essa daqui não muito, né, Wander? Essa aqui foi na egípcia. Não teve inspiração não. Só veio na cabeça e eu fiz. Mas não parece mais com uma coisa egípcia? Eu não sei. Parece. Por que eu tô falando isso? Não, porque a gente tem que... Eu vou tentar ajudar vocês porque cores é uma questão que talvez, se você não tomar cuidado, ela pode fazer com que uma peça não fique bacana. Então, primeiro você pensa em alguma cultura, alguma coisa, por exemplo, na cultura egípcia. E aí você vai ver algum personagem, alguma foto, alguma coisa que remete a essa cultura. Por que eu tô falando que essa peça pode ser inspirado, pode ter vindo a inspiração da cultura egípcia? Que você pode ver nessa peça aqui, por exemplo, aqui ó, tem bastante coisas douradas. E naquela época eles usavam muitas joias, muitas coisas douradas, como essa daqui, ó, no meu colar também. Mas tá vendo, ó, tem pó de ouro aqui, amarelo. Então você pode começar a pensar nas cores da sua máscara por esse lado, tá vendo, ó? Agora, diferente dessa daqui que foi inspirada na cultura africana, tá vendo que as cores são cores mais vibrantes, no sentido de tipo... Porque sempre quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente se inspira na cultura africana, a gente sempre pensa em coisas coloridas, né? Diferente da cultura egípcia, que remete mais a ouro, a joias, nesse estilo. Então, quando você for fazer uma máscara... Pensa, eu quero me inspirar, pensa na onde que você quer se inspirar. Não, Gisele, eu quero me inspirar, sei lá,
Porque daí você se inspirando, você pode fazer algumas pesquisas no estilo tipo de algum desenho, alguma coisa, para você ver que tipo de desenho que usava naquela época, as cores que usava naquela época, e de acordo com essa pesquisa que você for fazendo, você vai pensar, nossa, se eu fizer em tal estilo ou tal cor, vai combinar bastante, tá? Porque assim, parece difícil, mas não é difícil, porque se você tiver um ponto de onde partir, vai vir ideias, vai vir inspiração e vai ser mais fácil de você criar, tá? Porque na realidade não é difícil, tá? O que é difícil, agora nós vamos falar para você o que realmente é difícil, né, Evandro? Que é você fazer, por exemplo, uma máscara como essa daqui, utilizando a garrafa de vidro, porque como o Evandro falou, essa máscara aqui foi feita com vidro plano, e essa com a garrafa de vidro. E aí você pode falar, né? Nossa, Gisele, mas a garrafa de vidro não é desse tamanho, né, Evandro? Não. Não é desse tamanho. E aí sim, isso sim é mais complexo de fazer, né? E aí você pode explicar melhor. No caso, o que você fala de explicar? No sentido Só para mim de não sair falando. Porque vocês percebem quando eu saio falando muita coisa, a gente vem e fala, não, mas não era isso. explicar como que você utilizou a garrafa de vidro para fazer uma peça desse tamanho, sendo que a garrafa de vidro é desse tamanhozinho. No caso, para você fazer Que uma. eu vou até mostrar aqui enquanto você vai falando. No caso, para. Não, pode mostrar a frente dela normal. Não, é só O para pessoal vai. comprovar que era uma garrafa de vidro, que às vezes pode ser É que a que. pessoa não acredite. Tá, eu vou explicar que eles vão entender o que eu vou falar. Se vocês não entenderem, pessoal, vocês podem mandar aí a pergunta que aí eu respondo. No caso, para você fazer uma máscara dessa daqui usando a garrafa de vidro, você tem que entender qual que é o vidro que você vai estar utilizando, entender, esse é o primeiro ponto, entender que aquele vidro que você vai estar utilizando, em primeiro ponto, ele tem um tamanho limitado. Então, entendendo o vidro que você vai estar utilizando, entendendo essa limitação, você se pergunta, como que eu posso fazer para superar essa limitação? Então, você pega o vidro, lembrando, pessoal, você tem que entender qual que é o vidro que você vai estar trabalhando. Você pega esse vidro, a garrafa e aumenta o tamanho dela. Você pega uma, duas, três, mais garrafas, dependendo do tamanho da peça que você vai querer criar, e aumenta o tamanho dela. Justamente esse ponto aqui que a Gi mostrou para vocês. No caso, para essa máscara aqui, eu utilizei basicamente duas garrafas. O pessoal do Instagram está vendo melhor do que o pessoal do YouTube. A máscara verde, eu utilizei basicamente duas garrafas. Essa daqui, eu utilizei também duas garrafas. Foram duas garrafas em cada uma. Essa daqui, se eu fosse fazer ela com a garrafa, provavelmente eu usaria somente uma garrafinha. Isso que o tamanho dela é um pouco bem menor do que as outras e eu consigo encontrar garrafas em que eu posso fazer somente usando uma. Então, basicamente, eu vou voltar aqui para a Gil conseguir responder. Então, assim, só para ficar bem claro, se você entende o vidro que você vai estar usando, você entende que aquela garrafa existe uma limitação e descobre como que você pode fazer para superar essa limitação, você consegue fazer peças, não somente desse tamanho aqui que eu falei para vocês, mas peças bem maiores do que essa daqui. Quem está começando no processo de trabalho com a garrafa de vidro pode achar que, Gisele e Evandro, isso aí que você está falando pra gente não é verdade, porque eu já tentei e todas as peças que eu quero, que eu faço em tamanho grande, né, maior do que uma garrafa de vidro, não dá certo. E aí, meus queridos, eu tenho que falar para vocês que realmente, para a gente chegar no processo de conseguir unir várias garrafas para fazer peças como essa daqui e dar certo, foi um processo árduo, né, Evandro? E assim, não é fácil porque tem toda uma técnica, tem todo um processo para você começar a aprender a certinho, porque assim, o que acontecia antes, né, Evandro, de quando você começou? Você pode contar da questão de que você começava, fazia a peça e depois de um tempo a peça não dava certo. E é por conta disso que a maioria das pessoas preferem trabalhar com vidro plano do que garrafa de vidro. Então, assim,
a gente ensina o processo de você conhecer exatamente os vidros para você trabalhar no nosso curso Fusão Perfeita, porque você conhecendo a sua matéria-prima, o material que você vai trabalhar, não tem o risco de você quebrar a sua peça e de você, depois de um dia, 2 dias de trabalho, você olhar para a peça e falar, putz, a peça quebrou, eu perdi meu tempo fazendo aquela peça ali, né, Evandro? Complementando isso que a Gi tá falando, são 3 pontos que basicamente você tem que ter bem claro na sua cabeça quando você vai iniciar o processo de criação de qualquer coisa utilizando a técnica do fusing. Você tem que conhecer bem a sua matéria-prima, você tem que entender bem sobre suas temperaturas e entender sobre os tempos. São esses 3 fatores aqui que vão fazer a sua peça dar certo ou não dar certo. Porque se você erra na matéria-prima, a peça quebra. Errou na temperatura, a peça quebra. Errou no tempo, a peça quebra. Não conheceu também, não conhece a sua ferramenta de trabalho, a peça quebra. Utilizou qualquer material que não pode ser utilizado usando determinadas temperaturas, a peça quebra. Então tem vários fatores que podem fazer a sua peça dar certo ou não, mas basicamente os 3 principais são temperatura, tempo e matéria-prima. Se você vai trabalhar com a garrafa de vidro de determinado fabricante, você tem que entender temperatura, tempo, matéria-prima. É vidro float? Temperatura, tempo, matéria-prima. Vidro fuse? Temperatura, tempo, matéria-prima. Murano? Temperatura, tempo, matéria-prima. E assim vai com qualquer outro vidro que você for trabalhar, com exceção do vidro laminado e o vidro temperado. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa acha que, tipo, vai começar, às vezes a pessoa compra um forno de fusing, começa a derreter vidro e acha que é só isso e que vai dar certo, a peça vai sair sozinha. Não, tem vários processos que você tem que conhecer, saber, para você conseguir fazer as suas peças. Mas, gente, não é difícil, dá para fazer, nem todo mundo vai fazer. Mas, assim, o foco mesmo dessa live de hoje é falar para você que o mercado de decoração é um mercado que vale muito a pena trabalhar, dá muito dinheiro. Se você não acredita que esse mercado dá muito dinheiro, eu falo para você, dá uma pesquisada, sai, vai em alguma loja de decoração, mas assim, gente, não vai em qualquer loja de decoração, não. Vai naquelas lojas de decoração mais assim requintadas, mais chique, e dá uma olhada nos preços e nas coisas que as pessoas estão fazendo, que você vai ver que esse mercado de decoração é um mercado que vale muito a pena você atuar e que o mercado de decoração com simbolismo, com simbologia, com significado, ele tá muito em alta e vale a pena você trabalhar com ele, né, Evandro? Uhum. Não vou falar. Em relação à visita em lojas, seguinte, imagina que você está criando alguma coisa, você pretende criar alguma coisa. Essa visita que a Gi fala é em lojas, em lugares onde você gostaria de vender. Porque, tipo assim, vamos supor que eu, Evandro, sou um artesão e eu escuto a Gi falando, visita a loja para vocês terem noção de preço. Se eu vou em lojinha aqui, no caso aqui do bairro, eu vou encontrar peças, enfim, peças com valor medíocre, digamos assim. Peças que o pessoal fala que é bonito, onde eu não acho bonito, e o valor é baixo. E o pessoal não dá valor, o pessoal daqui. Agora, se eu vou em lojas onde realmente o pessoal dá valor em arte, existe um valor naquilo que eles estão vendendo, ou seja, lojas onde eu gostaria de vender, de expor o meu trabalho, aí vocês vão ver o quanto que o que a gente está falando aqui é verdade. Porque esse mercado de decoração, ele dá dinheiro. Dá bastante dinheiro. Se você não acredita, tenta comprar uma peça. Ou dá uma pesquisa. Se você mora em cidade pequena, você pode falar, mas eu moro em cidade pequena, não tem como eu fazer essa pesquisa. Pesquisa na internet, em sites que vende coisas de decoração, que você vai ver. Tá? Bastante coisa e dá pra ver o preço também. Uhum. E aí, fazendo isso, vocês vão ter uma clara noção de que o que a gente está falando aqui não é a gente está tirando do nada, não. E vamos dar um espaço para alguém ter alguma pergunta. Sei, eu vi que você estava aí, tudo bem, sei, não sei se você já saiu, mas um abraço para você e para o seu amigo.
Fernando, tudo bem, Fernando? Vai ali fazendo favor, se tem pergunta. A Shirley Mendes, boa noite. Cheguei agora. Rafaela é nova. Cheguei agora, Tudo bem, Rafaela? depois revejo o vídeo. Shirley. Isso, Shirley. Bom, depois a gente vai soltando os vídeos aqui das lives durante o mês, né? No nosso canal do YouTube. Alguém tem alguma pergunta, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai responder, senão a gente vai encerrar e voltamos com a live amanhã, né, Evandro? Segunda. Não, Hoje é sexta, não é? mas amanhã é sábado, né? Não sei, a gente vai ver se a gente vai fazer amanhã também. Qualquer coisa a gente avisa vocês. Então, pessoal, hoje, diferente de ontem, a live está sendo um pouco mais curta porque está sendo mais direcionada, está sendo mais nichada exclusivamente para mercados de decoração e máscaras. Então, é por isso que a gente está se limitando em falar basicamente disso daqui. Se vocês têm alguma dúvida, pessoal, não se acanhe. Porque eu vejo que às vezes vocês têm dúvidas, tem algumas dúvidas e parece que fica com um pouco de vergonha de perguntar aqui enquanto está conversando com a gente. E aí depois vai lá nas redes sociais e pergunta lá, correndo o risco de não ter a resposta tão rápida assim quanto teria aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Bom, acho que ninguém tem dúvida, né? Então tá bom, gente. No decorrer da semana a gente vai falar de outros mercados, tá? Porque você sabendo, a gente vai te direcionar, mostrar algumas oportunidades de mercado que você pode atuar. Porque quando você começa, você não precisa começar fazendo tudo de uma vez, querendo fazer decoração, acessórios, brindes, não precisa. Você pode começar por um mercado e aí depois você vai abrindo o leque de produtos, tá? Mas começa em um, faz uma coisa bem feita e depois você começa a abrir o leque para outros mercados. Porque senão, se você atirar para tudo quanto é lado, você não vai ficar bom naquilo que você está fazendo ou vai demorar mais. Né? Então, primeiro foca em um. Eu quero começar fazendo, por exemplo, bijuteria. Foca na bijuteria, faz bijuterias bem feitas e depois você vai abrindo o leque de produtos que você pode fazer, tá? Inclusive, é um erro de muita gente quando começa a querer fazer tudo. Então, tipo assim, eu quero começar, eu quero fazer acessórios. O Evandro está falando de máscara, eu quero tentar fazer máscara também. Anteontem eu vi peças grandes, eu quero fazer peças grandes também. E aí você acaba gastando muita energia tentando assimilar muita informação e o percurso que você poderia, a jornada que você poderia percorrer bem mais rápido para atingir determinado objetivo, mesmo que seja pequeno, teria sido muito mais rápido se você tivesse focado numa coisa só primeiro, como a gente falou. É acessório que você quer criar? Foca no acessório. Tá criando um acessório bonitinho, com acabamento legal? Pronto, estou conseguindo. Já estou com uma certa experiência, uma bagagem bacana na técnica. Vou tentar fazer peças um pouco maiores. Vou tentar fazer máscaras onde eu utilizo uma só garrafa. Estou tentando fazer a máscara. Deu uns probleminhas no começo, mas com a experiência aprendi, consegui fazer máscara utilizando uma garrafa. Vou tentar fazer máscara maior. E aí vai indo. Quero fazer peças maiores agora. E aí vai indo até você conseguir fazer peças onde você, no início, nunca imaginou que você conseguiria fazer peça daquele tamanho com aquela qualidade. E o bom de você subnichar para começar fazendo uma coisa, gente, é igual eu falei, eu sempre bato na tecla do design, porque assim, gente, de verdade, tem gente que trabalha com garrafa de vidro e faz umas peças que não tem design. E eu duvido que a pessoa vai ter cliente recorrente com peças que não tem design. Pelo menos na minha opinião. Olha lá, o Fernando fez uma pergunta. Os moldes usados no Fusen são reutilizados em outros ciclos? A cada peça são untados? Você quer responder? Quer que eu responda? Eu posso responder. Os moldes utilizados podem sim ser reutilizados, tá? E tem várias maneiras, vários tipos de moldes que você pode utilizar para fazer os trabalhos com o vidro. E assim, pegando aqui o gancho da G, a questão do molde, tem moldes onde
Você pode brincar, forçar um pouco mais a subida de temperatura, porque ele é mais resistente, e tem moldes que são menos resistentes à mudança, à subida rápida de temperatura. Então, da mesma forma que você deve conhecer a sua matéria-prima vidro, você também deve conhecer qual que é o tipo de molde que você vai estar utilizando. Vou citar aqui como exemplo um molde de uma peça, de uma petisqueira que a gente mostrou aqui no primeiro dia, uma garrafinha curvada. Aquele molde lá, o molde utilizado especificamente para curvar a garrafa daquele jeito, ele é muito sensível à mudança brusca de temperatura. Então, quando você vai fazer aquela peça, você tem que focar na sensibilidade do molde na hora que você for ligar, fazer a sua programação. Porque, caso contrário, você vai perder aquele molde. E aí sim, um molde que deveria durar, sei lá 100, 200, 300, 400, 1000 queimas, vai durar uma única queima. Por quê? Porque não houve esse cuidado. Então, só complementando aqui a resposta da Gi, tem moldes que você pode sim utilizar mais de uma vez, desde que você tome o cuidado necessário para a preservação daquele molde. E tem moldes também que você cria, né, já abrindo aqui o leque, que você cria para criar peças diferenciadas, peças únicas, e aí sim, esse molde você vai utilizar somente uma única vez, porque o próprio processo requer que obriga você a usar ele somente uma vez. Mas na grande maioria você pode reutilizar, sim. Então, se for umas peças bem específicas, né, Evandro? São Aí... Esse que eu estou falando são peças muito, mas muito específicas. Tá. E que dá bastante dinheiro, que é o importante, né? A cada peça são untados. Então, acho que ele tá... Que é o preparo. Você quer explicar? No caso... Explicar o que é isso, porque como ele tá começando... Tá, entendi. O untados, para quem está acompanhando aqui não entende ainda a questão do untar, cada molde, quando você vai levar ele para o forno para passar pelo processo de termoformação, ou seja, tem uma peça em cima e você quer que a peça ganhe o formato daquele molde. Ele precisa sim de um preparo. Por quê? Porque caso não haja esse preparo nesse molde, a peça pode grudar, porque o vidro vai ser elevado a uma temperatura muito alta e dependendo do que você vai estar utilizando para termoformar essa peça, o vidro vai acabar grudando. E aí você, né, no final, você não está nem com o molde inteiro, tampouco com a peça inteira. Então esse preparo que o Fernando está falando é justamente isso, é você adicionar um material que a gente chama de desmoldante para que a peça seja retirada do molde sem danificar nem a peça, nem o molde. É como se fosse um preparo de um bolo onde você tem que untar a forma para o bolo poder sair no final. Mas lembrando que, assim como o bolo, caso a temperatura seja elevada muito alta, mesmo a peça, mesmo o molde preparando, a peça vai queimar, digamos assim, aí ela vai fundir com o molde, aí você perde novamente. É por isso que eu volto a bater na tecla que eu estava batendo antes. Você tem que conhecer as temperaturas, os tempos de cada matéria-prima que você vai estar utilizando. E entender também qual que é o tipo de molde que você vai utilizar para termoformar cada peça e como preparar cada molde desse. Acho que consegui responder. Acho que respondemos, né, Fernanda, a sua dúvida. Bom, mais alguém tem alguma pergunta? No Instagram, no Facebook não. No Instagram, no YouTube, mais alguém tem alguma pergunta? Espero que a gente tenha sido bem claro aqui. Supondo que não, então tá bom, gente. Até a próxima live. Pode ser que a gente... Não sei se a gente vai fazer live sábado e domingo, mas amanhã, segunda-feira é certeza, tá bom? Obrigada por vocês terem participado. E a gente se vê na próxima live, tá? Grande beijo e até mais. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite pra vocês.